Virando Amigo orgulhosamente apresenta Queda Livre, propriedades do movimento vertical. Primeira propriedade: corpos abandonados de um mesmo local, de uma mesma altura, gastam o mesmo tempo para atingir o solo, independente de suas massas. Muito bem. Se os caras foram abandonados em queda livre, isso quer dizer que não existe a resistência do ar, que ela foi desconsiderada. Então ambos os corpos têm aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração que eles vão sofrer é a mesma, a velocidade inicial é a mesma, não tem atrito, não tem resistência do ar, o tempo de queda vai ser o mesmo. A força é a força-peso. Se o cara tem massa de 80 kg, a força é 800 newtons. Se o cara tem massa de 8 kg, o peso é 80 newtons. Mas ambos sofrem a mesma aceleração. Então, se forem abandonados de uma mesma altura em queda livre quer dizer o quê? Que estamos desconsiderando os efeitos da resistência do ar, os corpos chegarão juntos ao solo. Segunda propriedade: quando o corpo é lançado para cima, a velocidade que ele passa por um ponto qualquer é a mesma na subida e na descida. Ok. Então, se um objeto é lançado verticalmente para cima, se ele passou nesse ponto com a velocidade de 6 metros por segundo, quando ele retornar, ele vai retornar com a mesma velocidade. Apenas o sentido que vai ser contrário. Ok. Terceira propriedade: o intervalo de tempo entre a passagem de dois pontos da trajetória é o mesmo na subida e na descida. Por exemplo, se quando eu subi, eu passei por esse ponto no tempo 6 e depois passei por esse ponto no tempo 8, o intervalo de tempo é o mesmo. 6 segundos depois que eu comecei a estudar o movimento, eu passei por esse ponto aqui. 8 segundos depois eu passei por esse outro ponto. Ou seja, na subida, o tempo gasto daqui até aqui é de 2 segundos. Então na descida vai gastar o mesmo tempo. Ok? Um exemplo para a gente visualizar essas propriedades. Um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade de 80 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, responda. Letra A: tempo gasto para atingir a altura máxima. Muito bem. Temos que lembrar aqui que a velocidade inicial do objeto, que é 80 metros por segundo, que determina o sentido positivo, não é? Então, quando eu for usar a equação, então, minha aceleração da gravidade vai ser negativa. Por quê? Porque o VO está para cima. O VO indica o sentido positivo. E a aceleração da gravidade está sempre para baixo. Então, contrário ao sentido positivo. Então, vai ser negativo. Quando eu atingo a altura máxima, minha velocidade vai ser 0. Fui lançado com a velocidade inicial 80. A gravidade é 10, sinalzinho menos, porque é o sentido contrário do VO. Então, o tempo para chegar na altura máxima é 8 segundos. Letra B: qual é a altura máxima? Substituindo na fórmula, considerando que ele saiu do solo, a altura inicial é 0, velocidade inicial 80, tempo para chegar na altura máxima, acabei de calcular 8 segundos, meio vezes 10 vezes 8 ao quadrado, menos meio. Então deu 320 metros a altura máxima. Muito bem. Se eu não tivesse calculado o tempo, eu poderia usar a equação de Torricelli para determinar a altura máxima. V ao quadrado igual a VO ao quadrado menos 2
G ΔH. Toda vez que eu chego na altura máxima, quando eu sou arremessado verticalmente para cima, na altura máxima minha velocidade vertical é zero. Então vou achar a mesma altura. Só que uma observação. Nesse caso a resposta foi a mesma. Na verdade, ΔH eu estou achando a variação da altura. Ele subiu 320 metros. Como eu considerei que ele saiu do chão, se ele subiu 320 metros saindo do chão, a altura final é 320 metros. Ok. Velocidades nos tempos. T igual a 5 segundos. T igual a 7 segundos, 9 segundos e 11 segundos. É só substituir na fórmula. V igual VO menos GT. VO 80, o G é 10, sinalzinho menos. Então, as velocidades são estas. No tempo 5, 30, no tempo 7, 10. No tempo 9, menos 10. Menos 10 quer dizer que ele já está descendo. Claro. Como eu calculei anteriormente, a altura máxima vai ser no tempo 8. Não é? No tempo 11, a velocidade é menos 30, também já está descendo. Como que eu achei essas velocidades? V igual VO menos GT. V igual a 80 menos 10T. Substitui o T por 5, por 7 e assim sucessivamente. Altura nos tempos. 5, 7, 9 e 11. Como foi lançado para cima e partiu do solo, quando é lançado para cima, no solo a altura é zero. Velocidade inicial 80 vezes o T menos meio GT ao quadrado. Menos meio vezes 10T ao quadrado. Menos 5T ao quadrado. Então, quero saber as alturas. A equação está em cima. No tempo 5, substitui na equação. No tempo 7, assim sucessivamente. No tempo 5. 80 vezes 5 menos 5 vezes 5 ao quadrado, 275. No tempo 7, 80 vezes 7 menos 5 vezes 7 ao quadrado, 315, e assim sucessivamente. Comprovando as propriedades. A altura máxima é no tempo 8 segundos. No tempo 5, ou seja, 3 segundos antes da altura máxima, ele se encontrava na posição 275 metros. 3 segundos depois, 320 metros. 3 segundos depois da altura máxima, ele voltou à posição 375 metros. 3 segundos antes, velocidade 30 metros por segundo. 3 segundos depois, velocidade 30 metros por segundo, no sentido contrário. Ele gasta 3 segundos para ir daqui até aqui na subida. Vai gastar 3 segundos para fazer o mesmo percurso na descida. Ok? Vendo novamente outras posições. Olha só. Quando o tempo é 8, ele atingiu a altura máxima, velocidade 0. Tempo 7, 1 segundo antes da altura máxima. Ele estava na altura de 315 metros. 1 segundo depois, ele está na mesma altura. Na altura de 315 metros, quando ele passou na subida, ele tinha velocidade de 10 metros por segundo. Na altura de 315 metros, na descida, ele tinha a mesma velocidade. Essa altura ele atingiu na subida 1 segundo antes de atingir a altura máxima. Essa altura ele atingiu na descida 1 segundo depois da altura máxima. Comprovando as propriedades. Ok. No canal Pirando Amigo, em cima do link inscreva-se, temos o índice de conteúdo do canal, onde você pode analisar de forma organizada os itens que você quer estudar, ok?
Aproveite e inscreva-se no canal. Gostou do vídeo? Se gostou, curta o vídeo, compartilhe. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.